Queridos, abram suas Bíblias comigo, por favor, no livro do Antigo Testamento, livro de Números, capítulo 20, a partir do verso número 1. Quando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação, então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e falaram dizendo: antes tivéssemos expirado quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali, nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau, lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirará a água da rocha, e darás a beber à sua congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Amém. Amém. Irmãos, nós não somos perfeitos. Nenhum de nós aqui é. Por que não somos perfeitos? Porque o pecado que entrou em Adão, transformou Adão, e nós estávamos todos em Adão, somos sementes de Adão. Então, aconteceu o que a Bíblia descreveu no versículo que diz: o pecado de um passou a todos. Não é preciso ensinar a esse menino que está aqui no altar a mentir. Um dia ele vai contar uma mentira por conta própria. Duvido que Gabi e que Tiago vão ensinar a ele coisas ruins, a ter inveja, a ter ciúme, a ter raiva, a bater. Ele vai fazer isso sozinho. Assim como um terreno que você compra e limpa, e capina e limpa, e depois de um tempo as ervas daninhas crescem. Você não plantou aquilo. Até o contrário, quando você planta uma laranjeira, é difícil. Você plantou jabuticabeira, é difícil. Às vezes vem a formiga, o solo não é bom para aquilo, mas a erva daninha, ela cresce. A nossa natureza não é boa. Não é boa. Mas João 3,16, que eu iria ler, e acabei apenas desejando citá-lo, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então vamos entender esse versículo. Deus amou o mundo, todo mundo, sem exclusão. Deus não tem preconceitos. Deus ama o branco e o preto, e o amarelo, e o polaco vermelho. Deus ama o hétero e ama o gay. Ama o rico e o pobre, o culto e o mais simples, o bravo e o manso. Deus amou o mundo, todo mundo. Deus amou todo mundo de tal maneira, de uma maneira tão intensa. Ele desejou, porque amar é desejar. Amar é desejar. Quando eu digo que eu amo alguém, eu estou dizendo que eu desejo aquela pessoa. E eu posso desejar num sentido erótico, eu posso desejar num sentido fraterno,
Eu posso desejar num sentido profissional, amo as obras daquela pessoa, quero que venha trabalhar comigo, é um profissional maravilhoso, amo o trabalho dele, amo o trabalho dela. Desejo que esteja trabalhando comigo. Desejo que seja meu amigo e que fique cada vez mais perto. Hoje de manhã, eu vi uma foto antiga com o irmão Benício. Vocês já conheceram o Benício. Numa das vezes, muitas que a gente saiu, eu mandei um recadinho para ele. Muito obrigado por todos esses anos de amizade. Me honrou muito. Amo aquele irmão. Desejo que ele esteja perto de mim. Como amo a Simone, desejo que ela esteja perto de mim. Deus amou o mundo de tal maneira, Deus desejou todo mundo. Então dizer que existe um grupo que não é filho de Deus e outro grupo que é filho de Deus, é uma bobagem, não é uma construção da Bíblia. É uma construção do preconceito humano, ou da falta de entendimento numa exegese bíblica. Porque a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não que eles não fossem, mas que eles passem a agir como filhos de Deus. Porque não basta apenas eu ser um filho de Deus, eu preciso entender o que é que isso significa. Jesus, num dos seus discursos, disse: o amigo, o servo, não sabe o que faz o seu senhor, mas o filho sabe. É engraçado, né? Porque o filho da gente, né, Aline? Pode chegar em casa e pegar a banana da fruteira e comer, né? Mas o estranho não pode. O filho da gente pode, né, Tiago? Abrir a geladeira e tirar de lá alguma coisa e beber e comer. A gente pode até chamar atenção pela hora, aquilo não é adequado, mas ele tem esse direito, a geladeira também é dele, o estranho não. Então, quando nós nos conscientizamos de que, como filhos de Deus, nós temos também as características desse nosso Pai, nós passamos a ser filhos de Deus, a agir como filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus, agimos, caminhamos, dizemos, fazemos acontecer como Deus. Por isso Jesus, num dos seus discursos, no livro de João, lembra aqueles que inquiriam a ele sobre a lei, e diz: não diz a vossa lei, vós sois deuses? E eles ficaram calados, porque a lei diz isso. Nós somos parte desse Deus maravilhoso. Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou todo mundo, Deus desejou todo mundo, que deu o seu Filho Jesus. Como é que deu o seu Filho Jesus? Ele chegou e disse: toma Jesus? Não. Ele sacrificou seu Filho Jesus. Jesus primeiro chega aqui e nasce numa manjedoura de pai pobre e mãe pobre. Aprendeu a ser um trabalhador desde cedo. Havia em Israel um grupo grande de cadeiras e mesas, portas e janelas, feitas pelo carpinteiro Jesus, filho do carpinteiro José, homem de trabalhos e que sabe. Está escrito em Isaías, esse Jesus, que nasce e sofre, ele é depois levado à cruz e ele é sacrificado aos olhos do Pai. Quando Pedro saca da espada para defender Jesus, no momento em que ele está sendo preso para ser levado, Jesus diz: guarda a espada. Você não sabe que se eu quisesse, eu podia pedir ao Pai que mandasse 12 legiões de anjos. E quando ele fala legião, ele está lembrando a Pedro que conhecia a estratégia do Império Romano de mandar legiões de soldados para fazer o domínio dos povos conquistados. E ele sabia que uma legião de soldados romanos era composta de 2.000 soldados. Jesus diz: Pedro, se eu quisesse, eu pediria ao Pai, ele mandaria 12 legiões, 24.000 anjos. Mas eu vim para ser sacrificado. Como que eu vou deixar esse momento? Eu preciso que ele aconteça. Jesus, ninguém lhe tomou a vida, ele entregou. Jesus é o sacrifício perfeito. Deus desejou o mundo de tal maneira, todo mundo, que sacrificou seu Filho Jesus. De tal maneira que todo aquele que nele crê, que creia no sacrifício que ele fez, aprenda com ele, haja como ele e conquiste como ele, porque ele não ficou morto, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele venceu a morte. Eu gosto muito de
tantos santos da Igreja Católica, e como eu os respeito, e como eu aprendo com eles. Eu gosto tanto dos ensinamentos orientais, estudo, mas eu nunca encontrei na literatura religiosa, e olha que eu leio muito, um Salvador que tenha vencido a morte e ressuscitado. Não existe no islamismo, não existe no espiritismo, não existe no budismo, não existe. Eu só encontrei o que venceu a morte e ressuscitou e disse àqueles que testemunharam a sua ressurreição: põe aqui a tua mão, vê que a minha mão é real, encosta aqui a tua mão no meu lado, onde a lança entrou, só Jesus. Então esse Jesus que se sacrifica, que se entrega, ele recebe de volta a sua vida, mas ele foi sacrificado como um cordeiro, mas ele ressuscitou como um leão, por isso ele é chamado na Bíblia de o leão da tribo de Judá. Porque ele é o rei. Não há animal mais poderoso na selva do que o leão. Há maior, há mais forte. Mas no conjunto das habilidades, o leão é o mais poderoso. Isso que está escrito em João 3,16. Deus desejou todo mundo de tal maneira que sacrificou seu filho, para que todo aquele que creia nesse sacrifício, naquilo que ele disse, não morra, mas tenha a vida eterna. Seja como ele. Se conscientize e tome posse. Bom, pastor, está ótimo falar do Novo Testamento, mas o senhor não leu o Novo Testamento? O senhor leu o Velho Testamento. Pastor Zé quase ia me falar isso agora. O que tem a ver? Irmãos, tem a ver. Vamos pensar na história que nós lemos, que está aqui, é história com H. Moisés está guiando o povo. Moisés não inventou uma desculpa para sair com o povo do Egito. Deus o chamou e disse: Moisés, meu povo está no Egito como escravo há mais de 400 anos, eu tenho uma promessa de levá-los a uma terra boa, terra de leite, de mel, de pedras preciosas, de romãs, de uvas, de figos, de águas abundantes. Manda o povo sair do Egito. Deus abre o mar vermelho, Deus manda 10 pragas, Deus caminha com eles. Mas há um momento em que Deus permite que a dificuldade venha. Eles estão andando no caminho de Deus. Eles são de Deus. Eles têm uma natureza boa. Tanto que Deus os chama de filhos. Mas eles têm a natureza de Adão, porque o pecado de um passou a todos. Ah, tinha invejosos entre eles, tinha linguarudos entre eles, tinha mentirosos entre eles, tinha ladrões entre eles. Tudo que você pensar de ruim da natureza humana, tinha no meio do povo, mas era povo de Deus. Porque eles ainda não tinham sido aperfeiçoados, nós também ainda não somos. Quem é que não erra aqui? Eu erro, você erra, todo mundo erra. Porque a nossa natureza é adâmica. Também. Temos a nova natureza em Cristo, mas temos uma natureza caída. E eles caminham, e Deus permite que de repente falte comida. E de repente começa a faltar água. E no primeiro momento de fé, eles fazem as declarações: Deus vai fazer acontecer. E Deus não faz. Eles esperam, oram, e não acontece nada. E aí eles começam a falar contra Deus, contra Moisés e contra Arão. Eles começam a reclamar. Eles começam a dizer: Moisés, a culpa é sua, é do Arão também. Vocês nos tiraram lá do Egito, lá era bom. Disseram que a gente ia vir para uma terra boa. Nós estamos no meio de uma terra que não tem romã, numa terra que não tem uva, numa terra que não tem água, a gente está morrendo de sede. E agora? E agora? Sabe, irmãos, às vezes a gente está na caminhada da fé, a gente é crente, a gente lê a Bíblia, a gente tem uma experiência com Jesus, a gente vem se trabalhando, a gente percebe que vem melhorando. Mas a gente olha para dentro da gente e a gente vê tanta coisa errada. Se existisse um espelho mágico que nos mostrasse como nós somos, na nossa natureza, provavelmente as nossas imagens seriam completamente distorcidas, não seriam perfeitas. E a gente tenta, e a gente anda com Deus, e de repente a gente acha que está bem com Deus, a gente está com uma vida de oração, a gente está com uma vida na igreja, a gente serve os irmãos, a gente é amoroso, a gente está bem com a família, e de repente vem as dificuldades.
De repente você tem uma ação na justiça que não anda, a porta está trancada. Você bate na porta, alguém abre a brecha e diz, eu vou abrir para você, mas tranca de novo. De repente, o seu dinheiro não dá, chega dia 20, dia 17, o dinheiro acabou. Você começa a usar aquele que o banco te empresta a uma taxa de juro abusiva, segundo a moral, mas não segundo a lei. A lei permite que se cobre juros de 12%, 13%, que é absurdamente uma agiotagem legalizada, mas está lá. É lei, então não podemos dizer que é agiotagem. Eles estão dentro da lei dos homens, mas estão completamente contra a lei da moral. E você que já tinha acabado o dinheiro do seu salário, do seu trabalho, lá pelo dia 17, dia 18, dia 20, começa a usar o seu cartão, começa a usar o seu cheque especial. Hoje acho que ninguém usa mais cheque especial, a gente usa só o cartão. E aí vem a fatura e você diz, eu vou pagar só o mínimo necessário. E aí quando você entra numa de pagar só o número necessário, a sua dívida vai aumentando porque ela fica impagável. O sistema é esse. E você diz, Senhor, eu não consigo sair do vermelho. Acaba mês e sobra dívida. Acaba o dinheiro e sobra mês. E de repente bate o carro. E de repente pedem um aluguel mais caro. Ou então pedem o imóvel onde você mora, onde você tem o seu negócio. De repente seu carro começa a dar problema. E é o carro do trabalho. É o carro que você leva os meninos para a escola, que leva para a natação, que leva para o inglês. É o carro que você faz compra, é o único carro da família, é o carro que você faz Uber. E o carro só dá problema. Você ganha 300 e gasta 450, ganha 120 e gasta 200. E a vida vai ficando apertada, e de repente você é perseguido por alguém olha para você, é um vizinho, é um parente, é um colega de trabalho, e começa a te perseguir, e você começa a dizer, Senhor, o que está acontecendo? No primeiro momento você vem à igreja, e você ora, e o pastor te dá uma palavra, e você recebe unção, e você vai para o monte, e você diz, vai melhorar, mas não melhora. E aí você diz, Deus, o Senhor não está ouvindo, o Senhor não está vendo, é o que eles estão fazendo. Quando eles viram para Moisés e dizem para Moisés, Senhor, vem cá Moisés, Senhor, vem cá Arão. Vocês dois aí, vocês trouxeram a gente aqui. Essa terra não é o que Deus prometeu. Irmão, talvez você diga, Deus tem me prometido tanto e eu continuo vivendo nessa dificuldade, pastor. É a mesma coisa deles. Mas sabe o que diz lá em Deuteronômio capítulo 8? Deus os estava provando. Irmão, Deus às vezes prova você na dificuldade. Ele rala você. Ele ralou Jesus. Jesus já nasceu numa pobreza, cresceu trabalhando. Não tinha estatuto do menor para defender Jesus, não. Não tinha primeiro emprego com 16 anos para Jesus, não. Com 12 anos ele já era carpinteiro lá na oficina de José. Jesus sustentou a família. Jesus foi perseguido. Teve fome. Passou por dificuldades. Deus permite que a gente passe também. Às vezes você vê aquela coisa abrindo, aquela porta maravilhosa, e quando você passa, alguma coisa acontece e a luz apaga. Você entrou, mas você não sabe o que faz agora. Você entrou num ambiente que está escuro. O que eu faço? Qual a decisão que eu faço? Senhor! E tem um silêncio de Deus. O seu coração começa a vomitar a sua falta de fé. Você começa a reclamar. Você começa a reclamar da igreja. Você começa a reclamar dos pastores. Você começa a duvidar da palavra, você não lê mais a Bíblia, você não ora mais, você não tem mais louvor. Você não canta mais. Não tem mais versículo de manhã, não tem mais devocional, não tem mais culto de oração. Você vai se ressecando, você vai virando aquela bucha de cozinha velha, ressecada, cheia de bolinha. Você perde o frescor da presença do Senhor. É o que aconteceu com eles. Moisés e Arão vão para a presença do Senhor, vão buscar Deus. Deixa eu te contar uma coisa. Deus coloca homens e mulheres de Deus na nossa vida para interceder por nós. Não é porque eles são perfeitos, não, eles erram. Mas porque eles foram levantados por Deus com esse ministério. E eles vão à presença do Senhor. Por isso Moisés e Arão ouvem tudo isso, são agredidos, se sentem ofendidos. Mas eles vão com essa reclamação diante de Deus. Deus, olha aqui o que o povo está dizendo. Olha o que o povo está precisando. Sabe o que o Senhor Deus diz?
Ensina para o povo. Você vai ser o exemplo agora. Desce e vai para a rocha, procura a rocha mais dura. E diz para ela, dá água. Moisés desce e ele agora está com uma revolta, ele está revoltado. Sabe, irmãos, a parte caída da gente, Deus na sua infinita misericórdia e graça, não deixa nada sem uma função. Até essa parte ruim nossa tem uma função. A da gente ficar com raiva da situação. Da gente chegar no fundo do poço e dizer, não aguento mais, tem que mudar. Eu não nasci para sofrer tanto. Chega desse negócio de eu ficar sofrendo. Moisés chega e diz, Senhor, tem poder do Senhor na minha vida. E aí ele pega aquela vara e ele bate na pedra. Bate segunda vez e da pedra solta água. Irmãos, eu já ouvi falar de água que brota de entre as pedras. Eu já ouvi falar de água que brota na terra onde tem muitas pedras. Mas não existe na história da geologia e da hidrologia uma história de pedra que minou água. Essa minou água. E não foi pouca água, foi um canal de água, foi muita água. A água jorrou abundantemente. O povo bebeu, trouxeram os seus animais e eles também beberam. O que é que nós aprendemos com isso, com o versículo lá do Novo Testamento, João 3,16? O sacrifício, ele começa numa revolta. Quando Moisés bate, ele está fazendo um sacrifício, ele está fazendo alguma coisa que vai além. Ele saiu do discurso, ele começou a fazer algo na presença de Deus, dizendo, Deus, eu não aceito mais essa situação. Eu creio na tua palavra e eu tomo posse dela. Ele se revolta, dentro dele vem uma força, vem alguma coisa lá de dentro que diz, chega. Talvez o seu sofrimento continue porque Deus quer levar você a esse ponto de dizer, eu não aceito mais uma vida pequena, eu não aceito mais ser injustiçado, eu não aceito mais ser perseguido, eu não aceito mais tanta humilhação. Deus, eu estou na tua presença e agora é tudo ou nada. Eu cheguei no fundo do poço, não aguento mais, tem que mudar e eu estou tomando posse da tua palavra, eis aqui o meu sacrifício. Eu agora vou bater de frente com a rocha. Meu irmão, o que tem atrás da rocha? Nós vivemos num mundo de espíritos. Nós temos espíritos que nos ajudam e temos espíritos que nos atrapalham. A sua dificuldade está cheia de adversários. Não basta só você orar. Você tem que ter uma revolta no seu coração e dizer, Deus, em nome de Jesus, assim como Jesus foi o sacrifício, para que o teu desejo se cumprisse, eu quero sacrificar a minha vida. Eu não vou ser mais um crente morno, agora vai ser tudo, eu vou entrar na tua presença. Eu vou sacrificar o meu querer, eu vou sacrificar o meu ponto de vista, eu vou sacrificar o meu agrado. Agora eu me lanço e eu vou bater de frente contra esse mal em nome de Jesus. E aí o que acontece? Quando ele bate, a água sai. Por que ainda não abriu a porta talvez na sua vida? Por que você ainda está vivendo essa vida morna? Não é quente de poder e não é frio. Vem à igreja, lê um verso bíblico, canta um hino, é aquela coisa morna. Em Apocalipse, na primeira carta das 7, o Senhor Deus, em Cristo Jesus, diz para o anjo da igreja, porque não és quente nem és frio, mas és morno, estou a ponto de te vomitar. Talvez a sua vida precise que você resolva sacrificá-la no altar do Senhor. Deus, eu vou ser quente na tua presença, mas morno eu não vou ser mais. Porque enquanto você for morno, enquanto você for meia boca, meia sola, a dificuldade não vai sair. A dificuldade não está na sua vida para acabar com a sua vida, mas para te despertar e para que você se revolte contra o mal e assuma o seu lugar como filho de Deus. Moisés, ele fez algo que só Deus poderia fazer, a pedra jorrar água. Pega o teu processo, imprime e bate nele 2 vezes. Pega isso que representa o mal que está no teu caminho e bate 2 vezes como Moisés. 2 vezes significa que ele fez bem feito, se ele se sacrificou. Ele disse, é tudo, Senhor. Esse povo está vendo como o Senhor mandou. Porque se não acontecer alguma coisa, esse povo me mata.
Tem que acontecer alguma coisa. Ele se lançou inteiro, irmão. Enquanto você aguentar essa vida morna, morna a sua vida será. Enquanto você aguentar o mal na tua vida, ele permanecerá na tua vida. Toma posição como filho de Deus. Deus desejou o mundo de tal maneira que ele fez alguma coisa. Sacrificou o que ele tinha de melhor. A vida de Jesus. Você tem que sacrificar a sua vida no altar de Cristo e viver a vida que Cristo quer que você viva. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Pastor Zé?